Regra básica, toda palestra de finanças pessoais que você for, a regra vai ser essa, gaste menos do que você ganha. Só que qual que é a dificuldade das pessoas? Muitas vezes elas não enxergam o quanto que elas ganham ou o quanto elas gastam. Tem vezes que pode parecer absurdo, mas muita gente não sabe o quanto que ganha. É verdade. Principalmente aquelas pessoas que ganham um pouco, né, são empreendedores e ganham ao longo do mês e não controlam, ganharam, gastou, ganhou, gastou. E aí desgoverna e aí não tem como ajudar a pessoa não consegue se ajudar controlando o dinheiro. Uma forma fácil de controlar o dinheiro. E outro dia, engraçado, eu coloquei como imagem as pessoas, eu acho que aprendem mais, né? Eu tenho um Instagram, se eu puder divulgar, claro. é @DiogoSuaGrana, e lá eu coloquei algumas formas de gerir o dinheiro. Algumas formas, por exemplo, você coloca em saquinhos de plástico ou então em envelopes. Você coloca um envelope de supermercado, um envelope de financiamento, um envelope de escola, e aí você vai distribuindo o dinheiro por aqueles envelopes. À medida que vai chegar na conta, você tira o dinheiro do envelope e paga a conta. É uma forma de controlar o dinheiro. E dentro desses envelopes, eu sempre digo, tem que ter um envelope da poupança. Então, a pessoa que ganha R$1.000, R$2.000, vai distribuir as contas dela, as contas que ela tem a pagar nesses envelopes, e vai também separar a poupança. Isso é uma forma de organização. Uma outra forma é um caderno. Basta anotar no caderno quanto que você ganha e quanto que você gasta. Assim você enxerga. E numa situação de crise, que é essa grave que nós estamos vivendo agora, eu sempre digo, anota e vê, atinge, vai em cima daqueles que são os gastos que a gente chama de gastos supérfluos. Ou seja, aquele que dá para diminuir, aquele que dá para abrir mão. Tem coisa que não tem como abrir mão. Então, o que tiver jeito, você vai ali. E uma outra forma, a terceira forma, isso eu publiquei lá no meu Instagram, é uma planilha de Excel, inclusive eu a tenho, eu distribuo de forma de graça, e aí você consegue na planilha, ir escrevendo e acompanhando. Isso é o básico, beabá das finanças pessoais. Essa questão que você falou dos envelopes, envelope mesmo, a pessoa não pensa, gente, mas isso é uma coisa tão antiga, eu tenho débito em conta, débito automático. Quem é a pessoa que não tem muito controle, que ainda não aprendeu, que de repente não fez uma consultoria ainda com você, sei lá, né? Não aprendeu ainda, está precisando aprender. O que ela tem que fazer? Primeira coisa, ela não sabe usar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele vai adiando, né? Vai pagando o mínimo, vai adiando, ele vai só adiando a dívida. Ele compra comida no cartão de crédito de 3 vezes. Esse mês que vem, ele vai ter que comprar de novo. Supermercado, gasolina. Gasolina. Não dá para parcelar. Não dá. O que pode, o que não pode parcelar, Diogo? Quais são as dicas básicas para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que eu sei que é um assunto que interessa a todos nós, é claro, como administrar melhor o nosso dinheiro, o salário que a gente ganha, né, que a gente já tem dificuldade. Quais são essas dicas básicas? Então, primeiro, envelope é envelope mesmo. Então, você que está em casa, pode pegar um envelope, anotar lá supermercado. Eu conheço gente que coloca num clips. Basta colocar lá uma quantidade de dinheiro num clips e um papelzinho. Supermercado, um outro papelzinho. Financiamento do carro, um outro papel. Combustível, um outro papel. Condomínio, aluguel. É básico, é simples. Então, eu sempre digo, o que vai te deixar mais confortável para administrar a sua grana? É um envelope? É um clips? Então, isso é básico mesmo. Agora, Diogo, por onde que eu começo? Recebi o dinheiro, recebi então lá R$1.000, recebi lá R$2.000, separo ele nas contas que eu tenho que pagar. Diogo, eu não sei quanto que eu gasto. Então, no primeiro mês, você vai anotar quanto que você gasta em cada item de despesa que você tem. Nas principais, pelo menos. E aí, depois, no outro mês, você já consegue distribuir direitinho o dinheiro para esses lugares, não esquecendo da poupança. Você tem que ter uma... Principalmente hoje, gente. Hoje, nesse mercado que nós estamos vivendo com a economia do Brasil tão ruim, nós temos que ter uma poupança. E aí você distribui isso da forma que você achar mais conveniente, da forma que você se sentir mais confortável. Tem gente que se sente confortável com um caderninho, tem gente com um computador. O computador, a tecnologia, vai te facilitar cuidar do dinheiro, mas não precisa ser. Basta você usar esse envelope ou um saquinho de plástico. Eu já vi gente administrando dinheiro em saquinho de plástico. Tem moedinha. Ah, pagou ali a conta do supermercado, pagou R$100, voltou com troco, devolveu lá no saquinho. E o mais legal é que no final do mês, se sobrar, você sobra de uma conta ou falta em outra, você tem como pegar de uma conta, colocar em outra, pegar de uma conta, colocar em outra e fazer essa gestão desse jeito bem simples. Para quem usa cartão de crédito, então, assim, eu diria que é para gente que não tem dívida, quem não tiver dívida deveria usar o cartão de crédito. E de forma consciente. Primeira coisa,
todo gasto que tiver, seja R$4, R$2, ou seja 100, 200, 1.000, guarda o papelzinho. Por quê? Para depois, com o papelzinho, lançar. Seja no papel, no caderno, no computador. Lançar aquele gasto que ele teve. Não pode perder o controle. Então, ao longo do mês, ele não pode chegar no final do mês, quando a fatura vier, não, minha fatura é R$4.000, jamais. Ele tem que acompanhar essa fatura ao longo do mês. Então, ó, eu recebo 2.000, eu estou concentrando todas as contas aqui, supondo que eu possa gastar até 1.500. Então, eu vou acompanhando para ver se ao longo do mês eu estou cumprindo aquela regra. Então, o cartão de crédito é isso. Ele é muito bom porque ele facilita. Você usa o cartão, guarda o recibo, é fácil de você controlar. Além disso, geram milhas, geram pontos que você pode converter em milha, viajar de graça e outros benefícios que o cartão de crédito dá. Agora, pagamento de mínimo de cartão de crédito. Você entrou nesse detalhe e foi muito importante. Não faça isso. O crédito rotativo, que é esse crédito, muitas vezes o banco ou o emissor do cartão de crédito fala assim, ó, pague o mínimo, tome esse benefício de pagar o mínimo. Gente, não é benefício. Ele não está te dando de graça pagar o mínimo da conta do cartão de crédito. A diferença que você deixa de pagar, seja entre o mínimo e o máximo, a diferença é cobrada uma taxa hoje média, que é recorde do Brasil, de 395% ao ano. Gente, olha isso, 395% ao ano. Significa mais ou menos que se você tem uma dívida, não existe, né, Diogo? não existe. Significa mais ou menos que se você deve R$1.000 hoje, no final do ano você vai, no final de 12 meses, você vai dever próximo a R$5.000. O que era R$1.000, você esqueceu, em um ano vale R$5.000. Se for 10.000, vale 50.000. A pessoa em 12 meses, ela se enforca sem perceber. Sem perceber. Porque está lá pagando o mínimo ou pagou o mínimo uma vez, o que seja. Exatamente. Acho que a consciência, conhecer a sua vida, conhecer o que você tem, conhecer o que você está gastando, conhecer o seu... tudo que você tem em termos de cartão, de dívida. Acho que esse raio-x é o primeiro passo, talvez, para a pessoa saber, olha, quem eu sou, quanto que eu ganho e quanto que eu posso disciplina. Gastar. Não é a disciplina que usa para você perder peso, emagrecer, que você citou como uma analogia muito boa, disciplina para cuidar das finanças. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.